Sabe aquele momento que você tá lá todo confiante, achando que é uma muralha de emoções, um ser imbatível, quase um ciborgue que não derrama uma lágrima sequer? Pois é, até a hora que alguém solta, bora assistir esse filme aqui. É de boa, não é nada demais. E de repente você se vê tentando disfarçar o nariz correndo, engolindo choro, como se fosse uma pipoca mal mastigada, pensando, não, eu não tô chorando, só entrou um cisco no meu olho. O cinema tem esse poder estranho de arregaçar com o nosso coração e não pedir licença. Ele sabe apertar botões que a gente nem sabia que existiam. Ele cutuca memórias da nossa infância, sentimentos que a gente preferia deixar guardado. E quando a gente percebe, já era. Você tá ali soluçando como se tivesse visto seu Pokémon favorito sendo abandonado no meio da estrada. E é justamente por isso que hoje estamos fazendo uma lista de filmes que são praticamente uma máquina de moer sentimentos. Filmes que são impossíveis não chorar. Essas obras conseguem de um jeito ou de outro derrubar até o mais frio dos espectadores. Não importa quão fã de ação você seja, fantasia, drama ou até comédia. Todos nós temos aquele filme que deixou a garganta apertada e que ficou ecoando na cabeça por dias. E que na hora certa nos lembrou de que ser humano é acima de tudo sentir. Então antes de começar esse vídeo, já pega seu lenço de papel, também seu cafezinho, se acomoda no seu sofá e bora pra essa lista. Mas sabe o que me faria chorar mesmo? Era você ver esse vídeo sem deixar o seu like. Então deixa seu like aí, dá essa moral pra gente. Bora pro vídeo. Vamos começar a nossa lista aqui de leve. Marley e Eu, filme de 2008. É impossível não começar essa lista com esse filme Marley e Eu. E não é porque ele é um filme simplesmente sobre um cachorro bagunceiro. É porque ele retrata com uma sinceridade quase que cruel a experiência que todo mundo já teve com um pet que conhece de perto. Eles entram na nossa vida de maneira caótica, transformam a rotina, destroem sofás, comem sapatos, mas também nos ensinam sobre lealdade, amor incondicional e sobre como a vida passa rápido demais. O que faz esse filme doer tanto não é só a cena final no hospital do veterinário, é o que ela simboliza. Marley é mais que um cachorro, ele é um fio condutor da vida daquele casal. Ele tá nos altos e baixos, nas brigas, nos momentos de alegria, e quando ele se vai, não é só a perda de um pet, é a lembrança de quanto tempo passa rápido, que as fases da vida mudam e que nada dura pra sempre. E é por isso que esse filme pega todo mundo de surpresa. Você entra esperando uma comédia leve e sai devastado como se tivesse perdido alguém na família. O próximo da nossa lista é A Procura da Felicidade. Existem filmes que emocionam porque mostram algo extraordinário, mas A Procura da Felicidade emociona justamente porque o extraordinário está na sua simplicidade e na luta diária de alguém tentando sobreviver e tentando dar ao filho uma vida digna quando tudo parece contra ele. Chris Gardner, interpretado magistralmente por Will Smith, é um daqueles personagens que a gente sente verdade. Você acompanha cada queda, cada humilhação, cada momento que ele precisa engolir o orgulho para seguir em frente. E o mais brutal é ver como o sistema é impiedoso. Não basta trabalhar duro, é preciso resistir à exclusão, à pobreza e à frieza de uma sociedade que não olha para os invisíveis. E aí, quando finalmente chega a cena em que ele consegue um emprego, não é só um alívio para o personagem, é como se fosse um recado direto para o espectador. Sim, às vezes dá certo mesmo que o mundo inteiro conspire contra você. E é nesse momento que o choro vem, não só de tristeza, mas de empatia, porque todo mundo já teve um momento que se sentiu esmagado pelo peso da vida e viu uma luzinha no fim do túnel. E o próximo da nossa lista é Toy Story 3, de 2010. Toy Story 1 nos apresentou a magia de sermos crianças, Toy Story 2 nos mostrou o medo do abandono, e Toy Story 3 veio para jogar na nossa cara o fim da infância. A Pixar sabia exatamente o que estava fazendo, o público que cresceu com Woody e Buzz já estava entrando na fase adulta, e em 2010 esse filme foi uma despedida tanto de Andy quanto para nós. A cena da fornalha em que todos os brinquedos dão as mãos aceitando o fim já seria o suficiente para traumatizar uma geração inteira, mas o verdadeiro golpe vem depois, quando Andy se despede deles. Não é só uma cena de adeus aos brinquedos, é um rito de passagem. É a lembrança de que crescer significa deixar as coisas para trás, mesmo as que moldaram quem você é. É por isso que adultos choram em Toy Story 3, não porque é triste, mas porque é universal. Todos nós temos algo que deixamos no passado, e o filme nos obriga a encarar uma memória com a intensidade de uma despedida definitiva. E agora o próximo da nossa lista é Up, Altas Aventuras, filme de 2009. Se existe uma cena capaz de quebrar o coração de qualquer pessoa em menos de 5 minutos, é a vida de Carl e Ellie. A Pixar conseguiu condensar uma história de amor com sonhos, risadas, frustrações e perdas numa montagem silenciosa que diz mais do que 1000 diálogos poderiam dizer. É um retrato da vida real, onde os planos nem sempre se realizam, mas o amor faz cada segundo valer a pena. E o detalhe é, essa cena logo no começo do filme entrega um soco no estômago antes mesmo de apresentar a aventura. Isso faz com que cada peso da jornada de Carl tem um peso diferente. Não é só um velho ranzinza com um balão, é alguém que carrega a dor de uma perda, mas que ainda encontra o sentido e seguir em frente. O choro aqui não é só pela tristeza da morte de Ellie, mas pela beleza de uma vida inteira de amor resumida em poucos minutos. É aquele momento que o espectador lembra das próprias memórias das pessoas que já amou e das promessas que já fez e talvez não cumpriu. E isso que transforma o filme Up em uma experiência universal.
O próximo da nossa lista agora é Para Sempre ao Seu Lado, filme também de 2009. Se você sobreviveu a Marley e eu e achou que estava preparado, sinto dizer que não estava. Para Sempre ao Seu Lado é o tipo de filme que não perdoa absolutamente ninguém, porque ele é baseado numa história real e ele conta a vida de um cachorro que todos os dias esperava seu dono na estação de trem, até que um dia o dono não volta e o cachorro continua esperando ele por anos. O que torna Para Sempre ao Seu Lado tão destruidor não é só a relação entre homem e animal, mas o fato de saber que isso realmente aconteceu. O cachorro existiu sim e a lealdade dele não foi roteiro de Hollywood, foi vida real. E esse peso faz o espectador desmoronar, porque no fundo o filme não é apenas sobre um cão fiel, é sobre amor incondicional, a ausência e sobre como a morte transforma a rotina em silêncio. E agora o próximo da nossa lista é Interestelar, filme de 2014. Caso você queira ver um resumo rápido desse filme, a gente já tem no canal, vamos deixar aí no card na descrição. Mas como assim Interestelar? Interestelar não é só um filme de ficção científica sobre espaço e buracos de minhoca. Ele é, mas também é um dos filmes mais emocionantes já feitos, justamente porque por trás da física quântica e da grandiosidade visual, existe uma história profundamente humana de um pai para uma filha. A cena em que Cooper assiste décadas de mensagens da Terra enquanto esteve no espaço é uma das mais devastadoras do cinema moderno, porque você vê a vida passando diante dos olhos dele, ele vê a filha dele crescendo, se tornando adulta e sofrendo, enquanto ele continua com o peso de uma missão que talvez ele nunca volte a ver ela. E no fim, quando a promessa é cumprida, quando o reencontro acontece, já não é o reencontro que esperávamos. Ele é meio que agridoce, muito doloroso, mas é real. Porque Interestelar fala da passagem do tempo, do amor que transcende as distâncias impossíveis e do que significa o ser humano diante da vastidão de todo o universo. Próximo da nossa lista agora é A Espera de um Milagre, filme de 1999. Esse é brabo. Poucos filmes conseguem mexer tanto com a gente quanto A Espera de um Milagre. Baseado no livro de Stephen King e dirigido por Frank Darabont, o mesmo de Um Sonho de Liberdade, também muito bom. Ele é aquele tipo de obra que você não assiste apenas com os olhos, você assiste com o coração e sai carregando um peso que fica contigo por dias. O filme se passa no corredor da morte durante a Grande Depressão e já começa te jogando num ambiente pesado, de homens esperando a morte e guardas que precisam lidar com essa rotina absurda, e um sistema de justiça que parece mais interessado em executar do que entender. E aí entra John Coffey, vivido por Michael Clarke Duncan, um homem negro injustamente acusado de um crime brutal. Ele é grande, imponente, mas com a alma mais pura e gentil que já apareceu em todo o cinema. Coffey é praticamente uma figura mística, ele tem dons sobrenaturais, de cura, sente a dor do mundo, só que isso não livra ele do destino cruel imposto por uma sociedade racista e cega. E é aqui que o filme arranca nossas lágrimas, porque não é só a morte de um personagem, é a morte da inocência, é a morte da bondade diante da injustiça. A cena da execução é uma das mais dolorosas já filmadas, e o que torna mais devastadora não é apenas o ato em si, mas como Coffey encara seu fim, com medo sim, mas também com uma serenidade que expõe o absurdo de tudo aquilo. É impossível não chorar quando ele diz que está cansado da maldade do mundo e cansado da dor que ele sente nos outros. Eu estou cansado, chefe. E estou cansado das pessoas serem mais umas para as outras. E estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo todo dia. E para finalizar nossa lista, vamos para um clássico que todos já conhecem, que é o filme do Rei Leão, de 1994. No topo dessa lista não poderia faltar esse filme que marcou gerações inteiras e que continua arrancando lágrimas até hoje. A cena da morte do Mufasa é um trauma coletivo. Não importa quantas vezes você assista, ver o Simba tentando acordar o pai, implorando por ajuda é de partir o coração de qualquer ser humano. Mas o que torna o Rei Leão tão universalmente devastador é que ele fala de algo que todo ser humano vai enfrentar o dia: a perda, o luto e a dor de ter que seguir em frente mesmo quando alguém tão essencial na nossa vida não está mais do nosso lado. É um filme para crianças, mas que nunca foi infantil. Por trás da animação há um rito de passagem sobre responsabilidade, maturidade e aceitação da vida. E é por isso que mesmo décadas depois continuamos chorando com esse filme. A verdade é que esses filmes nos lembram de algo que às vezes a gente tenta ignorar. O ser humano é um negócio complicado e a gente finge de ser forte, tenta bancar o frio, mas basta uma cena bem construída, uma música no ponto certo, um olhar de um personagem e pronto, lá vem a cachoeira. E o mais incrível é como o cinema consegue isso de tantas formas diferentes, seja com um cachorro que parte cedo demais, com uma animação que nos força a encarar o fim da infância e com histórias de guerra que escancaram a brutalidade humana. Cada um desses filmes toca em uma ferida diferente, mas todos têm em comum a capacidade de fazer a gente se sentir vivo. E é por isso que no fim das contas chorar em frente à tela não é um sinal de fraqueza. Vai dizer que você não chorou no final de Vingadores Ultimato. É sinal de conexão, é a prova de que por alguns instantes a gente esqueceu que estava vendo o filme e se viu refletido ali dentro. Então, se você já chorou com algum desses, relaxa, você não está sozinho, todo mundo chorou junto. E agora eu te pergunto, qual o filme que sempre te derruba? Aquele que você não consegue assistir sem encher os olhos de água? Conta aí nos comentários, já prepara o coração, porque se tiver parte 2 aí, vamos continuar com essa lista de choro.
Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para notificações e até o próximo vídeo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a